Fique de pé no Polo Norte, exatamente em cima dele. Agora aponte para o norte. Você não consegue. Não porque a sua bússola quebrou, mas porque a pergunta perdeu o sentido. Todo o caminho a partir dali é sul. O norte simplesmente acabou. Guarde essa imagem, porque hoje você vai encarar a versão cósmica dela. A pergunta que toda criança faz, que todo adulto engole, e que a ciência inteira, com todos os seus telescópios de bilhões de dólares, ainda não conseguiu responder. O que existia antes do Big Bang? Repare no que essa pergunta faz com a sua cabeça. Você tenta imaginar o antes. Um vazio escuro, talvez. Um espaço infinito esperando alguma coisa acontecer. Mas aí vem o problema. Escuridão já, alguma coisa. Espaço já é alguma coisa. Espera já é tempo passando. Cada imagem que a sua mente fabrica do nada é feita de alguma coisa. Você não consegue pensar o nada. Ninguém consegue. A palavra existe no dicionário, mas a experiência não existe em nenhum cérebro humano. E é aqui que a pergunta deixa de ser sobre astronomia e vira outra coisa. Vira um espelho apontado para o limite da sua própria mente. Santo Agostinho, 16 séculos atrás, já tinha percebido a armadilha. Quando perguntaram a ele o que Deus fazia antes de criar o mundo, ele deu duas respostas. A primeira, de piada, dizia que Deus estava preparando o inferno para quem faz perguntas demais. A segunda, séria, era muito mais perturbadora. Ele disse que a pergunta está quebrada, que o tempo foi criado junto com o mundo, que perguntar o que veio antes do tempo é como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. 16 séculos depois, Stephen Hawking, sentado numa cadeira de rodas em Cambridge, usando a matemática mais sofisticada que a nossa espécie já produziu, chegou na mesma resposta do bispo africano. O tempo pode ter nascido junto com o universo. O antes pode não existir. Caso encerrado, então. Só que não. Porque nos últimos anos, algo estranho começou a acontecer na cosmologia. Telescópios novos, dados novos e rachaduras novas na história oficial. Estruturas no céu, grandes demais para existir. Uma energia misteriosa que parecia constante e agora parece estar enfraquecendo. Galáxias maduras demais, cedo demais, onde deveria haver apenas caos recém-nascido. E físicos sérios, ganhadores de Nobel, começando a sussurrar uma heresia. Talvez o Big Bang não tenha sido o começo. Talvez tenha sido uma passagem. Uma porta entre o nosso universo e algo que existiu antes dele. E se isso for verdade, o antes volta a existir. E a pergunta proibida volta a ser a pergunta mais importante da ciência. Neste vídeo, eu vou te levar até essa fronteira. E preciso ser honesto com você desde o início, porque é isso que separa este canal de vídeo de fantasia. Existem 3 territórios nessa história. O que sabemos com evidência sólida, e é muito mais do que você imagina. Nós literalmente temos uma fotografia do universo bebê, e eu vou te mostrar o que ela revela. Depois, o território do que suspeitamos, hipóteses matemáticas sérias, construídas por gente como Hawking e Penrose, que discordam entre si de forma radical. E por fim, o território do que talvez nunca saibamos, o ponto onde a física encosta na filosofia e as duas ficam em silêncio. Eu vou marcar cada fronteira quando a gente cruzar. Fato é fato. Hipótese é hipótese. Mistério é mistério. E o que você vai descobrir é que a verdade honesta é mais assombrosa do que qualquer invenção. Porque a história real envolve uma luz fantasma que atravessa o seu corpo agora mesmo, vinda de um tempo em que o universo tinha 380 mil anos de idade. Envolve um instante em que tudo o que existe, cada estrela, cada galáxia, cada átomo do seu corpo, esteve comprimido em algo menor do que a ponta de uma agulha. Envolve a possibilidade real, defendida por um dos maiores matemáticos vivos, de que o céu guarda cicatrizes de um universo que morreu antes do nosso nascer. E envolve uma descoberta de 2025 que pode mudar o destino de tudo o que existe. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que o Big Bang realmente foi. Porque quase tudo o que você imagina sobre ele está errado. Não foi uma explosão. Não aconteceu em um lugar. Não teve um centro. E a imagem que você tem na cabeça
uma bola de fogo estourando no meio de um espaço escuro, é exatamente a imagem que impede a maioria das pessoas de entender a coisa mais estranha e mais linda que a cosmologia descobriu. Que o espaço em si nasceu ali. Que a distância nasceu ali. Que o próprio palco onde tudo acontece é parte da peça, e não o teatro onde ela estreia. Quando você entender isso, e vai entender nos próximos minutos, a pergunta sobre o antes vai ganhar um peso completamente diferente. Você vai perceber por que cientistas frios e céticos tratam essa questão com um respeito quase religioso. E vai perceber também por que ela nunca sai de moda. Porque ela atravessou Agostinho, Newton, Einstein e Hawking, e continua viva, intacta, olhando para nós do fundo do céu. Porque ela não é só uma pergunta sobre o universo. É uma pergunta sobre se a palavra começo significa alguma coisa. Sobre se existe alguma resposta possível que não gere imediatamente a próxima pergunta. Se algo criou o universo, o que criou esse algo? Se nada criou, como nada cria? Não existe saída fácil desse labirinto. E é exatamente por isso que vale a pena entrar nele. Respira. Segurar firme. A gente vai voltar 13 bilhões e 800 milhões de anos no tempo, até a primeira fração de segundo que a física consegue enxergar. E depois vamos tentar dar um passo além dela, para o lado de fora do tempo. Vamos começar pelo que a luz mais antiga do universo tem para contar. Primeiro, vamos demolir a imagem errada. Quando você ouve Big Bang, você imagina uma explosão. Um ponto brilhante estourando na escuridão, jogando estilhaços para todos os lados. Apague essa imagem. Ela está errada em cada detalhe. Uma explosão acontece em um lugar, num espaço que já existia, e espalha fragmentos através desse espaço. O Big Bang não aconteceu em lugar nenhum, porque não existia lugar. Ele não espalhou matéria pelo espaço. Ele criou o próprio espaço, e o espaço vem se esticando desde então, carregando a matéria junto, como passas num bolo que cresce no forno. As passas não voam pelo bolo. É o bolo que incha entre elas. E tem um detalhe que quebra o cérebro de qualquer um. Se o espaço nasceu ali, o Big Bang não aconteceu longe daqui, num canto distante do cosmos. Ele aconteceu aqui, neste exato ponto onde você está sentado, e em todos os outros pontos ao mesmo tempo. Porque todos os pontos do universo estavam no mesmo lugar. Você está, agora, dentro do lugar onde tudo começou. Todos nós estamos. Há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Tudo o que você vê no céu, cada uma das 2 trilhões de galáxias, cada estrela, cada planeta, cada átomo do seu corpo, estava comprimido numa região menor do que a ponta de uma agulha. Densidade quase infinita. Temperatura quase infinita. E então, por razões que ninguém sabe, essa região começou a se expandir. Não devagar. Na primeira fração de segundo, uma fração tão pequena que não existe palavra para descrevê-la, o universo inflou mais rápido do que a luz consegue viajar. Isso não viola nenhuma lei da física, porque nada viajava através do espaço. Era o próprio espaço que se esticava. Um segundo depois do início, o universo já era uma sopa fervente de partículas, quente demais para qualquer estrutura existir. Nos primeiros minutos, essa sopa esfriou o suficiente para os primeiros núcleos se formarem. Heterogêneo, Hélio, os 2 tijolos primordiais de tudo. E depois, durante 380 mil anos, nada de novo. O universo era um nevoeiro incandescente e opaco. A luz não conseguia viajar, porque batia nos elétrons livres a cada passo, como uma pessoa tentando atravessar uma multidão em pânico. Até que a temperatura caiu o suficiente para os elétrons se prenderem aos núcleos e formarem os primeiros átomos. E nesse instante, o nevoeiro abriu. A luz, presa desde o nascimento do cosmos, escapou de uma vez, em todas as direções. Uma inundação de luz atravessando o universo, recém-transparente. Agora vem a parte que deveria ser manchete todos os dias. Essa luz ainda está aqui. Ela nunca foi embora. Ela viaja pelo espaço desde então, esticada pela expansão do universo, esfriada de fogo branco para um sussurro de micro-ondas. Os cientistas chamam de radiação cósmica de fundo. Eu prefiro chamar do que ela realmente é.
A fotografia mais antiga que existe. O retrato do universo com 380 mil anos de idade. Um recém-nascido em escala cósmica. E ela está em todo lugar. Atravessando esta sala agora. Atravessando seu corpo. Nas televisões antigas, de antena, uma parte daquele chuvisco na tela sem canal, era isso. O eco do início de tudo, caindo na sua sala de estar. Quando os cientistas apontaram um instrumento de precisão para esse eco, encontraram um mapa. Manchinhas de temperatura, diferenças minúsculas de densidade no universo bebê. E aquelas manchinhas eram as sementes de tudo. Onde havia um pouquinho mais de matéria, a gravidade puxou mais matéria, que puxou mais ainda, e em centenas de milhões de anos aquilo virou as primeiras estrelas, e depois galáxias, e depois a teia cósmica inteira. Nós somos descendentes diretos daquelas manchas. Em 2025, o telescópio do Atacama, no Chile, divulgou as imagens mais nítidas já feitas dessa fotografia primordial, 5 vezes mais detalhadas do que as anteriores. Os cientistas agora não veem só onde a matéria estava, veem como ela se movia. E tudo confirma a mesma história, com uma precisão que beira o absurdo. E não para aí. O telescópio espacial James Webb começou a enxergar as primeiras galáxias se acendendo na escuridão. Em 2025, ele bateu o próprio recorde e encontrou uma galáxia cuja luz partiu quando o universo tinha só 280 milhões de anos. 2% da idade atual do cosmos. Nós estamos literalmente assistindo à infância do universo, ao vivo, com atraso de 13 bilhões e meio de anos. Então a teoria está confirmada, certo? O Big Bang venceu. Sim, e é aqui que mora a pegadinha que quase ninguém percebe. Tudo o que eu te contei até agora é sobre o que aconteceu depois do início. 1 segundo depois. 1 minuto depois. 380 mil anos depois. A ciência reconstruiu essa linha do tempo com evidência esmagadora. Mas quando você rebobina o filme até o instante zero, o próprio filme queima. As equações de Einstein, as mesmas que preveem tudo com precisão de relojoeiro, chegam naquele ponto e cospem infinitos. Densidade infinita. Temperatura infinita. Curvatura infinita. E quando uma teoria física começa a dizer infinito, ela não está descrevendo a realidade. Está confessando que quebrou. O instante zero não é uma resposta. É o atestado de óbito das nossas leis. E existe um limite ainda mais cruel. Nenhum telescópio, nem o Webb, nem nenhum outro que a humanidade venha a construir, jamais vai enxergar além daquele nevoeiro dos primeiros 380 mil anos. A fotografia do universo bebê é um muro. É observação termina ali. Do outro lado do muro, só existe uma ferramenta, a matemática. E é para lá que nós vamos agora. Para o território das hipóteses, onde mentes brilhantes desenharam mapas do que pode existir do outro lado. Mapas incompatíveis entre si. Cada um deles lindo. Cada um deles possivelmente errado. E um deles, talvez, a verdade. A partir daqui, cruzamos a fronteira. Deixamos o território dos fatos e entramos no território das hipóteses. Nada do que vem agora está provado. Tudo o que vem agora foi construído por físicos sérios, com matemática rigorosa, tentando responder a mesma pergunta. O que havia do outro lado do muro? Primeira hipótese. A resposta de Hawking. Lembra do Polo Norte do início do vídeo? Hawking, junto com o físico James Hartley, propôs que o tempo, perto do início, não era uma linha reta que termina num paredão. Era uma curva que se fecha suavemente, como a superfície da Terra no polo. Na Terra, você anda para o norte, para o norte, para o norte, e num certo ponto não existe mais norte, mas o chão continua liso, sem borda, sem abismo. Na proposta deles, o universo não tem uma borda no passado. Perguntar o que veio antes do Big Bang seria como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. A pergunta não tem resposta porque não tem sentido. O universo simplesmente é, sem começo no sentido comum, sem precisar de nada antes. É elegante, é matematicamente sólido. E tem um preço. Se Hawking estiver certo, a palavra antes morre, e a nossa intuição mais básica sobre o tempo é uma ilusão de criatura pequena. Segunda hipótese. O nada instável.
Alguns físicos levam a sério a ideia de que o universo surgiu de uma flutuação quântica, porque existe um segredo sujo na física moderna. O nada absoluto, o vácuo perfeito, não fica parado. As leis quânticas obrigam o vazio a borbulhar, criando e destruindo pares de partículas o tempo inteiro, em intervalos curtos demais para qualquer um ver. Isso não é especulação, é física testada em laboratório. O salto especulativo é o seguinte: se o vazio borbulha partículas, talvez, em condições extremas, ele possa borbulhar um universo inteiro. Uma bolha de espaço e tempo que infla e nunca mais para. Nesse cenário, o cosmos seria, na frase famosa de um físico, o almoço grátis definitivo. Mas repare na rachadura. Se havia leis quânticas capazes de gerar a bolha, isso não é nada. Leis são alguma coisa. De onde vieram as leis? A pergunta só deu um passo para trás. Terceira hipótese: o grande salto. Uma linha de pesquisa chamada cosmologia quântica em loop refaz as contas do início trocando a relatividade pura por uma versão quântica do espaço-tempo. E quando eles rebobinam o filme, o infinito some. No lugar da singularidade, aparece um ricochete, um universo anterior, que existia antes do nosso, se contraindo por bilhões de anos, ficando cada vez mais denso, até atingir um limite máximo que a natureza permite, e então quicando, como uma bola no chão, explodindo para fora de novo. O nosso Big Bang seria esse kick, não um nascimento, uma virada de maré. Nesse cenário, o antes existe, e é um espelho do nosso céu. Quarta hipótese, e essa é a mais dramática: universos em ciclos eternos. Roger Penrose, ganhador do Nobel de Física, um dos maiores matemáticos vivos, propõe que o nosso universo é apenas o capítulo atual de uma série infinita. Cada universo nasce, expande, envelhece, e num futuro inimaginavelmente distante, quando toda a matéria tiver se desintegrado e só restar luz, algo estranho acontece. Um universo feito só de luz perde a noção de tamanho e de tempo. E matematicamente, esse fim gigante e frio se torna indistinguível de um novo começo pequeno e quente. O fim de um cosmos é o Big Bang do próximo. E aqui vem a parte de arrepiar. Penrose afirma que essa hipótese é testável. Se universos anteriores existiram, eventos colossais dentro deles, como colisões de buracos negros supermassivos, poderiam ter deixado cicatrizes atravessando a fronteira. Anéis de temperatura anômala impressos na fotografia do universo bebê. Ele diz ter encontrado esses anéis nos dados. A maioria dos cosmólogos discorda, atribui os padrões ao acaso, e a controvérsia segue aberta. Mas enquanto isso, o céu começou a apresentar outras anomalias. Em 2024, astrônomos encontraram uma estrutura apelidada de Grande Anel, um arranjo de galáxias com 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, perto de outra estrutura chamada Arco Gigante, com 3 bilhões e 300 milhões de anos-luz. Pelo modelo padrão, estruturas coerentes desse tamanho não deveriam existir. O universo, em escalas gigantes, deveria ser uniforme, sem padrões dominantes. E, no entanto, lá estão elas, grandes demais, organizadas demais. A cientista que as descobriu disse a frase que resume este capítulo inteiro da cosmologia. Esses tamanhos enormes certamente estão nos dizendo algo importante. Mas o que? Ninguém sabe. Talvez acaso estatístico. Talvez física nova. Talvez, dizem os mais ousados, ecos de algo anterior ao início. E em 2025, mais um golpe. Um instrumento DESI, que mapeia milhões de galáxias, apresentou evidências de que a energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo, pode estar enfraquecendo com o tempo. Se isso se confirmar, e ainda é se, muda o destino de tudo. Um universo com energia escura constante expande para sempre, até a morte fria. Um universo com energia escura decadente pode um dia frear, parar e desabar de volta, num grande colapso. E um grande colapso, dizem os modelos de ricochete, é exatamente o tipo de evento que gera um novo Big Bang. O nosso futuro pode ser o passado de outro universo. Pare um segundo e olhe para o tabuleiro completo. Hawking diz que o antes não existe.
A flutuação quântica diz que o antes era um vazio fervilhante. O ricochete diz que o antes era um universo caindo. Penrose diz que o antes era um universo morrendo e que o céu guarda as cicatrizes. 4 respostas brilhantes. 4 respostas incompatíveis. E nenhum experimento, por enquanto, capaz de coroar uma delas. Isso não é fraqueza da ciência. Isso é a ciência trabalhando na fronteira, no escuro, com a lanterna da matemática. Mas existe uma última pergunta, e ela é a mais desconfortável de todas. E se o problema não estiver no universo? E se o problema estiver na máquina que está fazendo a pergunta? Na sua cabeça. É para lá que vamos agora. Chegamos ao último território. O lugar onde a física para de falar e o silêncio começa. E eu quero que você entre nele com uma pergunta diferente na cabeça. Não mais o que existia antes do Big Bang. Mas por que essa pergunta machuca tanto? Pense em como seu cérebro funciona. Ele evoluiu numa savana para rastrear causas e efeitos do tamanho da vida. Fruta madura tem causa. Pegada de predador tem causa. Trovão tem causa. Durante milhões de anos, os cérebros que assumiam que tudo tem uma causa sobreviveram mais do que os cérebros que não assumiam. Causa e efeito não é uma verdade que você aprendeu. É o formato do seu pensamento. É a gramática instalada de fábrica. E então esse cérebro de savana olha para o céu e faz a pergunta final: qual é a causa de tudo? E descobre que só existem 2 respostas possíveis. Ou a cadeia de causas volta para sempre, sem primeiro elo, e algo sempre existiu, sem explicação. Ou existe um primeiro elo que não tem causa, e algo simplesmente apareceu, sem explicação. Infinito ou mágica? Escolha. As 2 opções quebram a gramática. As 2 opções são impensáveis. E não existe terceira. Filósofos chamam isso de problema do porquê existe algo em vez de nada. Eu chamo de a parede. Toda mente que caminha honestamente nessa direção, não importa se religiosa ou ateia, cedo ou tarde encosta a testa na mesma parede. O crente diz que Deus é o primeiro elo, e a pergunta responde na hora: e quem criou Deus? Se a resposta é ninguém, ele sempre existiu. Então o infinito sem explicação voltou, só mudou de nome. O cético diz que o universo surgiu do vácuo quântico, e a pergunta responde na hora: e quem instalou as leis do vácuo? A parede não escolhe lado. Ela é democrática. Ela devolve todo mundo do mesmo jeito. E agora a parte importante. O que você faz quando descobre a parede? Existem 3 caminhos, e eles definem 3 tipos de pessoa. O primeiro caminho é fingir que a parede não existe. Parar de perguntar. Encolher a vida até ela caber no visível, no salário, no feed, na próxima compra. A maioria escolhe esse caminho sem saber que escolheu. O segundo caminho é pintar uma porta na parede e declarar o mistério resolvido. É o caminho do dogmático, do vendedor de certezas, de quem precisa que a pergunta calhe a boca. E o terceiro caminho é o mais difícil e o mais raro: manter a pergunta aberta, viver com ela acesa, sem respostas baratas, e deixar que ela faça o trabalho dela. Porque a pergunta sem resposta tem um efeito colateral que ninguém te conta. Ela recalibra tudo. Experiment. Na próxima vez que uma preocupação pequena estiver te sufocando, uma mensagem não respondida, uma indireta, uma disputa de ego no trabalho, lembre que você está num universo que não deveria existir, que brotou de um mistério absoluto, num ponto que hoje atravessa o seu corpo em forma de luz antiga. Lembre que cada átomo de ferro no seu sangue foi forjado dentro de uma estrela que explodiu antes do sol nascer. Você não vai resolver o mistério do começo, mas o mistério do começo resolve você. Ele coloca cada coisa no seu tamanho verdadeiro. O físico que passou a vida medindo a luz antiga do cosmos disse que quanto mais o universo parece compreensível, mais ele parece sem sentido. Eu discordo da conclusão, mas entendo o sentimento. Porque sentido não é uma coisa que se encontra pronta no céu. É uma coisa que se constrói aqui embaixo, com a matéria que o mistério nos emprestou. E talvez seja esse o segredo final da pergunta sobre o antes. Ela nunca foi sobre o passado. Ela é um teste de caráter intelectual. Ela mede se você aguenta não saber. Se você consegue segurar o assombro,
sem correr para uma resposta de plástico. As maiores mentes da história, Agostinho na sua cela, Einstein no seu escritório, Hawking na sua cadeira, Penrose com os seus anéis no céu, todas encostaram na mesma parede. E as maiores entre as maiores fizeram algo curioso diante dela. Não se desesperaram. Soaram, porque perceberam que estar vivo dentro de um mistério insolúvel é infinitamente mais interessante do que estar vivo dentro de uma resposta. O universo começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ou nunca começou, ou sempre recomeça. A ciência segue trabalhando. Os telescópios seguem abrindo os olhos, e talvez os seus filhos vejam uma dessas hipóteses coroada ou enterrada. Até lá, você carrega o privilégio absurdo de ser um pedaço do universo que acorda de manhã, olha para cima e pergunta de onde tudo isso veio. Atomos perguntando sobre átomos. O cosmos entrevistando a si mesmo, usando a sua voz. Se este vídeo acendeu essa pergunta em você, escreve nos comentários uma única palavra: o início. Vou ler cada comentário sabendo que do outro lado tem uma mente que encostou na parede e não fugiu. E se você quer continuar explorando as perguntas que a maioria evita, sobre a mente, a realidade e os pensadores que encararam o abismo, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana, a gente pega uma ideia grande demais e olha para ela de perto, sem pressa e sem anestesia. Porque no universo que não deveria existir, entender é o único luxo verdadeiro. Obrigado por ficar até o fim. A gente se vê no próximo mistério.